Boa tarde, Juremir, Aline, boa tarde aos ouvintes da Guaíba, ao deputado Bongás que me acompanha nesse programa. Realmente, né, acho que fruto desses últimos 12 anos e na medida em que o governo do PT e o Partido dos Trabalhadores, quando teve o episódio do mensalão, não fizeram uma faxina no partido, que deveriam ter feito, acabaram construindo o que tem hoje, né? A dificuldade de enfrentar a sociedade brasileira, que via na repetição dos escândalos de maneira contumaz no governo, né? E de maneira contínua, uma referência de que o governo acabou aparelhando todo o Estado brasileiro. Eu quero lembrar aqui, Juremir, de um artigo que escrevi em fevereiro de 2003, publicado no ainda vivente naquela época e hoje não mais em mídia impressa, o Jornal do Brasil, e o artigo falava da mexicanização do Brasil, ou do risco de que se repetisse no governo do presidente Lula e do PT, que estava começando, algo parecido com o que o PRI mexicano implementou lá e que Vargas Llosa acabou cunhando uma expressão que ficou muito famosa, chamando aqueles 60 anos de mistura entre partido, governo, Estado, poder da ditadura democrática. Tá? E talvez, né, aquele artigo guardasse alguma relação com o que a gente vive hoje, transcorrido, né, esses 12 anos, daquela data até agora. Nós temos isso muito claramente, se não com a profundidade que o PRI aplicou no México, seguramente com a mesma lógica, ou seja, o governo brasileiro profundamente aparelhado, está aí a Petrobras, né, está aí o Banco do Brasil, está a Caixa Federal, a manipulação em cima dos fundos de pensão, entrando em negócios tenebrosos. O último dado de um grupo de funcionários da Petros, que nós já encaminhamos ao juiz Sérgio Moro, lá para Curitiba, é de arrepiar os cabelos, né? O que foi feito com a Petros em termos de investimento, de devolução duvidosa e de alto prejuízo. Então nós temos hoje um método no Brasil, né? Que é um método de usar o Estado para manutenção do projeto de poder, né? E, bom, hoje as pessoas têm que responder por isso. O que o juiz Sérgio Moro colocou no pedido de prisão preventiva agora do Renato Duque é que era assustador saber que mesmo depois que a Operação Lava Jato, no ano de 2014, portanto ano passado, já era de conhecimento e domínio público, uma CPI rolando no Congresso Nacional, o Renato Duque, o seu Pedro Barusco, ou seja, as pessoas, o seu Paulo Roberto Costa, as pessoas ligadas à diretoria da Petrobras, que foram colocadas lá com licença para roubar, como é o caso do Duque, que hoje não há nenhuma dúvida, ninguém tem um miró em casa, sendo funcionário público sem roubar. E esse Renato Duque, esse diretor da Petrobras, era tão queridinho do próprio governo, que ele era o diretor que mais ganhava. Ele ganhava oficialmente pela Petrobras, em 2010, ele ganhou R$1 milhão. E em 2011 ele ganhou o maior aumento salarial do país. Sabe quanto que ele ganhou, Juremir? R$2.180.000 no ano de 2011. Por que ele ganhava tanto dinheiro? Ele ganhava mais que o presidente, mais que os outros diretores. Por quê? Porque ele prestava relevantíssimos serviços ao partido. Só isso explica como é que um diretor da Petrobras acumula, dentre outras coisas, uma carteira em um banco suíço com 20 milhões de euros. Deputado Bongás. Não, primeiro quero saudá-los, Thaline, Juremir, deputado Ona, que estão acompanhando esse programa. Eu lembro, e até a gente usava sempre essa frase, e eu ouvia isso de tantas pessoas quando a gente era criança até. As pessoas diziam, puxa, mas este Brasil tem jeito, pena que se rouba tanto. Mas quando eu falo, quando a gente lembra de criança, é porque uns tentam não ter memória. Não é que não tem memória, todos têm memória, mas eles tentam enganar a população brasileira e dizer que se tem roubo é nos últimos 12 anos.
E esquecem de que nós temos roubo nesse país há muito tempo. E aí eu lembro de um grande roubo que sempre tinha, e eu dizia isso, e essa é a grande diferença que nós estamos vendo nesse momento. Tinha uma época que o Brasil vendia patrimônio público, entregava nossas estatais, Vale do Rio Doce, tentava vender as empresas públicas. Aliás, porque o grande tema da Petrobras hoje é que os que hoje estão trabalhando com tanto afinco para apurar irregularidades, e que bom que façam isso hoje. Pena que impediam que se fazia no tempo que eles eram governo. Porque no tempo deles, quando era o governo, tinha que engavetar tudo. Não podia ter CPI, não podia apurar. Porque aí se identificaria talvez os verdadeiros ladrões, que à época privatizavam dinheiro público, mas não só vendiam o patrimônio público. Olha o que essa turma fazia. Eles também pediam dinheiro emprestado em outros países. Então, vendiam patrimônio, pegavam dinheiro de outros países, humilhavam o país, porque se ajoelhar frente ao Fundo Monetário Internacional, aceitar que eles impusessem todas as condições para demitir, para não ter emprego, para vender patrimônio, isso é uma humilhação da pátria brasileira. Então eles vendiam patrimônio, pediam dinheiro lá de fora e não tinha dinheiro para o povo. Não tinha programa social. Filho de trabalhador não ia para a faculdade. Povo pobre não construía casa. Gente da população não podia ter emprego. Então, reduzir a roubalheira do país a um período de 12 anos em que o PT está no governo é de um rebaixamento da política inaceitável. Se hoje nós temos mecanismos que combatem a corrupção, é porque estes foram apresentados exatamente, isso é reconhecido. Se você vai olhar, por exemplo, a lei da lavagem do dinheiro, de quando que ela é? Original em 98, mas efetivamente aplicada em 2012. Se nós formos olhar a lei das organizações criminosas, foi regulamentada em 2013 pelo governo da presidenta Dilma. A lei de acesso à informação de quando que é os portais da transparência, 2011, desse período. A lei da anticorrupção, regulamentada inclusive agora, recentemente, com mais medidas anunciadas agora pela presidenta Dilma, respondendo às manifestações da sociedade. Ninguém quer corrupção. E nós estamos trabalhando com mecanismos de controle. Se existem no meu partido, se existem no DEM, se existem no PSDB, se existem em qualquer partido do PMDB, elas têm que ser apuradas. Agora, eu não posso cometer a irresponsabilidade de querer negar uma história do Brasil que teve muita corrupção. Eu lembro como a minha mãe dizia, como meu pai dizia, como meus amigos diziam, que quando, desde criança, eu lembro que pena que o nosso Brasil tem corrupção, tem rolo, tem roubo. Nós temos que acabar com isso. Felizmente, hoje nós estamos combatendo a corrupção. Isso é importante, esse é um diferencial. Pela primeira vez na história, talvez se faça isso, com este vigor. E precisamos continuar fazendo. Agora, eu não posso, hipócrita, chegar aqui e dizer, não, o passado tudo foi umas mil maravilhas, quando o Brasil, repito, vendia patrimônio, pegava dinheiro emprestado e não tinha dinheiro para o povo. Daí eu pergunto, para onde ia esse dinheiro? E aí, Jurimir e Thalini, eu começo a descobrir. Essa SBC, das empresas, porque o Barusco que foi lá, ele disse, começaram a montar um esquema dentro do tempo do Fernando Henrique Cardoso. Bom, isso alguns querem ignorar. Então, esse é o tema, esse é o debate. E por que aquelas contas são tão volumosas na Suíça? E por que nunca se apurou? E por que apenas agora isso começa a aparecer? Então, esse é o debate que nós queremos fazer. Se tem responsabilidades hoje, elas têm que ser apuradas. E é por isso que nós estamos indo atrás. Agora, não neguemos ao passado, porque ignorar a história talvez seja uma das tragédias mais tristes que as pessoas tentam fazer. Só ler 3 recados aqui, já passo a palavra para o senhor deputado Onyx Lorenzoni. O Ido Morlim, de Porto Alegre, diz o seguinte: isso mostra que vivemos em uma sociedade corrupta por natureza. É uma hipocrisia culpar o governo quando a maioria da sociedade, se tiver oportunidade, faria a mesma coisa. O Pablo de Nova Petrópolis: os outros roubaram, o PT também pode. Elvino, por favor. Essa eu não concordo. E essa depois, eu não concordo. O doutor Brito: na verdade são ladrões profissionais que estavam assaltando o povo brasileiro com a ciência e a conivência do Lula e da Dilma. O resto é balela. Bom, eu acho fantástico, né? O argumento de que
Bom, se roubava desde Pedro Álvares Cabral, então é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Eu acho que o governo do presidente Lula e da presidente Dilma perderam grandes oportunidades de dar um exemplo para o país. Quem mantém 39 ministérios não dá exemplo a ninguém. Quem mantém 25 mil cargos em comissão não dá exemplo a ninguém. O esquema na Petrobras foi feito pelo Partido dos Trabalhadores para sustentar um projeto de poder. Está lá o Barusco que diz com todas as letras. Institucionalizadamente, organizadamente, metodicamente, foi em 2003, 2004. Ou alguém aqui se esqueceu que é em 2003 que chega Renato Duque? Ou alguém aqui esqueceu que é em 2004 chega Paulo Roberto Costa? Alguém esquece essas coisas? E o que foi isso? Isso foi feito pelo comando de Zé Dirceu. Ora, eu já disse isso. Quer saber de quanto dinheiro tem o PT? Muito simples. Tenta fazer uma campanha no Internacional, aqui se fala de futebol antes desse programa. Para manter o D'Alessandro, abre conta e vê quanto vai juntar num mês para manter o D'Alessandro. Quanto vai juntar num mês para manter o Juliano? Não dá 100 mil reais. Pois o Partido dos Trabalhadores, com doações de pessoas, com CPF individualizado, arrecadou numa semana 1 milhão. Nem a torcida do Corinthians, nem a torcida do Flamengo recolhe esses valores. Arrecadaram em uma semana. Que conversa é essa? Da mesma maneira, como é que um gerente da Petrobras pode ter 97 milhões de dólares? Como é que um diretor ligado ao Partido dos Trabalhadores compra um Miró? Juremir, um Miró. Aqui, não quero me meter nessa discussão de vocês, mas o Miró o Jornal Nacional, o Fantástico mostrou ontem. Era uma gravura, não era um Miró legítimo de 15 milhões. Sim, mas vale tem, no máximo 160 mil. 131 obras de arte. O senhor Pedro Barusco devolve 97 milhões de dólares feliz. Devolve e diz que ele gastou $1 milhão com a saúde dele porque ele teve câncer. E por que ele estava preocupado? Ele dizia, já estava prestando conta. Eu perguntei para ele na CPI, você já é do Lula? Você já é do Dirceu? Porque dele não é. Quando teve a crise americana, ele tinha 60 milhões de dólares fora do Brasil. Não comprou um imóvel. Não comprou um apartamento. Não comprou uma casa na praia. Que pai de família é esse? Então, para aí. Chega. Lá no mensalão, ô Elvino, o teu partido tem o direito de dizer, não, nós nos equivocamos. Nem fizeram isso. O Zé Dirceu levanta o braço esquerdo, vocês batem palma. Esse é o fato. A ação penal 470 é um julgamento de elite brasileira. A elite brasileira foi pra rua, 3 milhões de pessoas, nem das diretas já foi esse tanto de gente pra rua. E foram domingo pra rua, porque tem que trabalhar de segunda a sexta, velho. Pra tu juntar a tua turma, tu tem que pagar merenda, tem que pagar lanche e botar o sem terra na rua. Senão não vai ninguém. Então, a gente tem que começar a dizer aqui, com todas as letras, que triste, lamentavelmente, o Brasil está dividido. Tem as pessoas que ainda acreditam, ou melhor, ainda dependem financeiramente do governo do PT, então apoio. Agora, quem não depende de governo para viver, tá por aqui, ó. E não sou só eu. Tem aí milhões na rua para te provar. Isso, vamos fazer um intervalo comercial. Não, mas o meu tempo agora para responder, porque são duas falas, né? Vamos fazer democracia, porque na verdade então, vamos lá, tem muitos que não querem ser, no caso assim, das manifestações, e é bom que a gente possa falar isso, porque o que está em jogo no Brasil? Veja bem, o deputado Onzo Lorenzoni é do DEM, do PFL, do antigo PFL, né? Bom, ele esteve com honra. Os tucanos. Que a gente bota pavos corruptos, seria o teu partido. Isso, o Agripino Maia, por exemplo. O Agripino Maia, que é o presidente do DEM, em nível de país, e que foi um dos responsáveis na campanha do deputado derrotado, Aécio Neves, ele está lá identificado e está sendo investigado de ter, em função das empresas da inspeção veicular quererem ter os seus projetos dos empresários lá em Rio Grande do Norte, ele está lá sendo investigado por ter recebido campanha de uma forma irregular.
Entendeu? Bom, o Demóstenes Torres, que o deputado Onyx se vangloria tanto de ter expulsado do DEM, posava exatamente como ele posa, dizendo o seguinte: nunca teve roubalheira no país. Ela começou com o PT, e uma hora dessas ele estava envolvido. E não estava a conta-gotas, estava a lá cachoeiras de roubalheira que estava envolvido. O que eu quero debater com a sociedade brasileira gaúcha é o seguinte: o Brasil, infelizmente, tem um câncer, que é o câncer da corrupção. E ele está presente há muito tempo. A diferença é que nos governos em que o Democrata estava presente, em que o PSDB estava presente, não teve mecanismos de combate. A diferença é que a gente faz o combate hoje. E por isso que aparecem tantas denúncias, por isso aparecem tantos casos de corrupção. E nós precisamos ousar mais nisso. Quando eu falo ousar mais nisso, eu estou dizendo que nós precisamos ter vigor para fazer com que as pessoas devolvam dinheiro. Esse Barusco aí chega a devolver 100 milhões de dólares. Ele começou lá no tempo do Fernando Henrique Cardoso. Eu lamento que continue no governo do PT. Porque o meu PT não é exatamente para continuar fazendo o que os outros faziam. Por isso que eu quero fazer a diferença. Agora, ele começou lá, ou seja, está na República Brasileira. Hoje, naquela época, não. Naquela época, deputado Onyx, ninguém levantou a voz para apurar o roubo que tinha no tempo do Fernando Henrique Cardoso quando fizeram o governo. Hoje nós levantamos, estamos colocando uma Polícia Federal autêntica, estamos colocando o Ministério Público, estamos fazendo devolver dinheiro. Devolver dinheiro. Isso vocês nunca fizeram quando era um governo. Isso precisa acontecer no Brasil. Devolução do dinheiro, cadeia para os que precisam. Agora, o que eu não posso falar é o seguinte: eu vou olhar a doação dessas empresas para os partidos políticos. Daí o PMDB recebeu, o PSDB recebeu, o PT recebeu, o Democratas recebeu, todos receberam. Todos receberam. Daí o dinheiro que é para o PT, esse é criminoso. O dinheiro que vai para o DEM, para o PSDB, esse é correto. Esse está na contabilidade. Esse talvez seja do Criança Esperança, da maior solidariedade. O que é do PT é criminoso. Esses dois pesos e duas medidas é que nós não podemos aceitar. Nós temos que fazer o debate real. E o debate real é esse. Tinha corrupção? Tem corrupção. Se combatia e não se combatia. Então esse é o debate central. E para concluir esse tempo aqui, dentro do meu tempo, eu preciso dizer uma coisa muito importante. Hoje nós temos um tema, e foi as mobilizações que foram feitas nos últimos dias, do dia 13, que foram pessoas brasileiras, pobres, lutadoras, sociais. Do dia 15, que apareceram, e as manifestações do dia 13 eram para que a gente pudesse ter a reforma política, para que a gente pudesse ter apuração em relação à corrupção, para que a gente pudesse manter os programas sociais. Fizeram críticas a alguns temas de ajuste que estão sendo feitos. E eu estou falando isso como petista, porque eu também tenho as minhas críticas sobre os temas dos ajustes. Exatamente esse debate. Agora, a pauta do dia 15 era pelo retorno da ditadura militar. Incluiu o tema da corrupção, sim, mas era pelo retorno, para acabar com a pedagogia do Paulo Freire. Era uma intervenção, manifestações golpistas apresentadas. Isso nós não concordamos. A sociedade brasileira não aceita esse tipo de postura. Então, a questão é feita ao executivo, nós temos que também levar, e foi essa minha fala essa semana, Jurimir. Eu quero encerrar com isso na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados. A Dilma tem uma análise hoje de 13% pelo um instituto de pesquisa. Sabe quanto é a pesquisa que está sendo feita sobre os deputados, sobre o parlamento em Brasília? A mesmo instituto deu 9%. E eu disse na tribuna que se a população tem uma péssima aprovação em relação aos parlamentares, é porque nós, como a Dilma está fazendo combate à corrupção, nós precisamos fazer o tema da reforma política. E nós temos um grande instrumento na mão. Qual é que é o grande instrumento na mão? Acabar com o financiamento empresarial de campanha. Chega de rico ser dono de mandato de parlamentar. E é isso que nós precisamos fazer. E isso a Câmara dos Deputados se nega a fazer, porque muito da origem da corrupção está no financiamento privado, empresarial de campanha. Eu acho que esse é o grande debate que nós precisamos fazer. Mas nós vamos fazer um intervalo comercial, senão o patrocinador não... Quem é que tem 400 deputados na Câmara? A maioria comprada é o PT, não faz o que não quer. A gente vai chamar o intervalo e depois a gente garante a palavra. Deputado Onyx Lorenzoni. Olha, eu acho muito engraçado, né, quando
os representantes do PT fazem esta coisa de que isso sempre foi assim. Depois de 12 anos no poder, não há nenhuma responsabilidade ao que foi feito nesses 12 anos. Nesses 12 anos, a Petrobras está quase destruída. Nesses 12 anos não consegue executar nem os projetos do próprio governo, então as obras do PAC com percentual de execução não superior a 12%, 13%. Um governo que tem desde o primeiro dia da posse do Lula uma média de 400 deputados federais e a maioria absoluta do Senado Federal, e a culpa sempre é dos outros. A culpa é do mundo, jamais de quem nos governa. A eles não cabe responsabilidade, joga para os outros, a culpa é dos outros. E uma coisa muito interessante, o problema do Brasil ter corrupção na Petrobras é de deputado. O problema do Brasil ter 49 ministérios é problema de deputado. Eu quero saber qual é o deputado, qual é o parlamentar que tem poder de determinar que a Odebrecht vai ganhar tal obra. Qual é o parlamentar que teve o poder de colocar as pessoas na diretoria da Petrobras, na diretoria do Banco do Brasil, na diretoria da Petro, na diretoria do FUNCEF, na diretoria de todos esses fundos de pensão e de estatais que vêm servindo da forma como vem servindo ao financiamento do projeto petista? É isso que eu quero saber. A outra coisa que eu quero saber é o seguinte: quem é que obrigou a Dilma a botar no ministério que ela reformulou em 2013 os mesmos grupos que por corrupção foram afastados no primeiro ano do governo dela em 2011? Quem é que obrigou a Dilma a recolocar no Ministério do Transporte o mesmo grupo que foi afastado por corrupção em 2011, em 2013? Quem é que obrigou? Ninguém. E por que ela botou? Porque entre fazer o governo direito e garantir a reeleição era mais importante para garantir a reeleição. É claro como água. Quem é que obrigou a Dilma a botar o senhor Jorge Hamilton como ministro? Esse cara foi expulso há 8 anos atrás do PFL, porque ele foi pego junto com outro deputado federal num jatinho em Brasília pela Polícia Federal com R$600 mil dentro do jatinho. E ele não conseguia explicar. Aí nós botamos ele pra rua. Aí nós botamos pra rua. Bom, então vamos lá. A centro-direita botou pra rua. E aí a esquerda do PT bota pra dentro com cargo de ministro. E não tem responsabilidade com nada. É tudo igual ao passado. Não, não é tudo igual ao passado. Não é tudo igual ao passado. Até porque o passado da Dilma tem nome e sobrenome: Luiz Inácio Lula da Silva. O passado da Dilma não é Fernando Henrique Cardoso. Porque são 8 anos de governo. Esse é o fato. E 8 anos onde o Brasil teve uma chance extraordinária de dar um salto à frente, deu um salto para o abismo. Esse é o fato. Se as pessoas na rua aí estão felizes, espera chegar a conta de luz agora de abril com 40% de aumento. Vai para as periferias de Porto Alegre, doutor Elvino Borras, e pergunta para as pessoas que vão no mercadinho como é que está a vida, para ver se elas estão faceiras com o governo da presidente Dilma. Não. As pessoas cansaram da mentira, cansaram da enganação. O grande problema do PT e do governo do PT hoje no governo federal é que o governo acabou antes de começar. A presidente Dilma é, hoje, uma pessoa que já não tem respeito dentro do PT. O PT está dividido, o senhor sabe disso, não vai reconhecer publicamente, e eu posso compreender as suas razões, mas eu não tenho compromisso nenhum. E eu ouço lá os seus colegas falar mal da presidente. E por que ele fala mal da presidente? Porque ela não escuta ninguém. Ela funciona obstinadamente com a cabeça dela. A crise está instalada entre o seu ministério e o ministro da Fazenda. Sabe qual é a chance do ministro da Fazenda recuperar economicamente o Brasil? Próxima de 0, Thalini. Por quê? Porque ele está sendo boicotado pelo PT. Não é a oposição, não. Hoje, o maior problema que o PT tem é que a sua base comprada é tão grande e ele não tem mais dinheiro para pagar. Então o que a base está fazendo? Está cobrando a fatura. Vamos fazer aquele ping-pong. Nós somos 100 em 500. Vamos passar... São 100 de oposição em 500. Eles têm 400. E o problema somos nós. Por favor. Primeiro... Está chovendo mensagens aqui, não dá tempo para ler todas, muitas elogiando o programa, o debate, fazendo muitas perguntas aqui aos dois deputados, muitas provocações, mas vamos centrar aqui no debate entre Elvino Bongas e Onyx Lorenzoni, e a vez agora de Elvino Bongas. Isso, primeiro...
nós temos que dialogar com a realidade. Então, dizer que não tem autocrítica quando um governo toma atitudes claras e age para combater a corrupção, esse é um esforço que está sendo feito. A pergunta que fica para os ouvintes é a seguinte: o deputado Onyx Lorenzoni, junto com o Aécio Neves, junto com o Fernando Henrique Cardoso, no tempo em que se formaram os cartéis de grandes empresas no país, dita por todos, conhecido por todos, que estão vindo à tona cada vez mais, e quando nós queremos fiscalizar, por exemplo, investigar Furnas, à época, Furnas todo mundo sabe, tem indícios de envolvimento do Aécio Neves, do tempo do Fernando Henrique Cardoso, quando vocês eram governo, eram vice-presidente da República, com Maciel, do partido de vocês, que impediam sequer a fiscalização. Pedro Alves Cabral, isso, lá isso, tu vai encontrar justificativa. Agora eu gostei, povo do Rio Grande do Sul. Aqui, ó, mexeu, ele era vice-presidente da República. Ele não quer que eu fale, ele quer cortar minha voz agora. Eu posso falar? Não tem problema nenhum. Eu posso falar? Eu posso falar? Porque ele quer cortar minha voz. Ele quer cortar minha... Pessoal, não, por favor. Eu estou com a palavra agora. Tu protege, eu posso falar. Eu meto eles pra rua. Nossa diferença é essa. Eu posso falar? O Jurimir adora a polêmica, mas vamos deixar o deputado Bongás concluir, depois a gente passa a palavra. A polêmica respeitosa é quando eu tô aqui, ouço muitas bobagens, muitas inverdades, mas eu não interrompi a palavra do Onyx, porque eu acho que ele tem direito de até falar bobagens, como falou tantas. Agora, quando eu falo que o partido dele, Maciel, do PFL do DEM, era um governo junto com Fernando Henrique Cardoso, onde naquele período está provado que se formaram verdadeiros cartéis que assaltavam os cofres públicos, verdadeiras roubalheiras nesse país. Vocês lembram a Vale do Rio Doce? Vocês lembram a tentativa de vender a Petrobras? Já tinha até nome, Petrobras. Sabe por que eles estão incomodados com a Petrobras, Jurimir Italini, queridos ouvintes? Porque esta empresa, que falam tanto mal da Petrobras, eles querem vender ela. O Serra já disse agora, o Serra é senador para São Paulo. Ele já disse, vamos acabar com o sistema de partilha. Você sabe o que é o sistema de partilha? Não é mais entregar para Exxon, para Shell, para as empresas privadas. Porque o que eles gostam mesmo é de entregar para as empresas privadas, para os ricaços. É isso que eles querem. Eles querem entregar para continuarmos pobres nesse país. Porque ele fala de um abismo. E serão 7 trilhões do pré-sal no próximo período. E quando o deputado Onyx fala do abismo, ele fala de uma verdade brasileira. Nós tínhamos um abismo entre quem era rico e quem era pobre. Filho de trabalhador nunca podia ir na faculdade. Ou podia. Tinha ProUni, tinha FIES, tinha universidade pública? Não, fechavam as escolas técnicas no governo deles. Ora, Onyx, é isso que era o abismo. O que nós fizemos com o Lula, e por isso que vocês têm preconceito contra a pobre, porque não gostam de ver pessoa de cor. Até agora tem manifestações que o Caiado fez, inclusive, que são, além de todos os tipos de preconceito, colocaram a mão do Lula tirando o dedo, inclusive ferindo as pessoas que têm problemas físicos, e ele eu tenho porque ele teve que trabalhar numa fábrica, num torno. Esse é o Lula. Isto não entra na cabeça de um burguês de uma elite brasileira branca. Isso não entra. É esse o debate que nós estamos fazendo. Então, se vocês acusam tanto o PT, foi no tempo do PT que o Brasil pagou as contas do FMI, que vocês humilhavam o país. Foi no tempo do PT que a Petrobras passou a ter a exploração do pré-sal com seus técnicos, porque nós não fomos na linha da flexibilização, nós não fomos na linha da terceirização, nós valorizamos o quadro técnico profissional da Petrobras, que nós não queremos vender e que vocês querem vender. Precisamos fazer mais um comercial. Então, eu vou concluir para ficar no mesmo tempo, ao menos o próximo tempo que o deputado Onyx usou, para poder dizer que a pregação de que agora nada presta, só prestou um tempo atrás, o que eu estou dizendo? Nós temos uma história no Brasil, nós temos que fazer as nossas autocríticas, nós temos que responsabilizar todos, inclusive os do PT. Agora, o que eu quero é que fique claro que os cartéis, que a roubalheira, ela existia há muito tempo. A questão é que não se combatia ela, hoje se combate. Então, para encerrar, eu quero exatamente dar essa menção de que a gente não pode tomar essa atitude de criar ou torcer pelo quanto pior, melhor. Porque hoje, quando o Lula assumiu, a inflação estava acima dos 2 dígitos. Mas pior do que isso, o desemprego estava acima dos 2 dígitos. E o esforço que nós estamos fazendo é exatamente para manter o emprego,
apertar, e apertar com dureza, como nunca se fez, dos graúdos, inclusive devolver dinheiro. Isso nunca aconteceu. No seu tempo, a menos não quando era um governo. No nosso, nós fizemos leis para que isso aconteça. E precisamos fazer, eu insisto, a reforma política, para que os empresários não tomem conta dos mandatos dos parlamentares, porque eles elegem a maioria, inclusive com empresas que financiaram os Lava Jato da vida. A vez é do deputado Lorenzoni. Não, eu vou pedir só para que a gente possa transformar isso em algo mais equilibrado, porque nos 2 blocos anteriores eu comecei e o deputado terminou. Então ele pode começar agora. Eu gostaria que o deputado começasse neste e eu termino. Deputado Bom Gás. Isso, Samuel, para mim é um prazer, porque acho que nós precisamos pensar o Brasil exatamente nos temas mais importantes para que a gente possa ter as mudanças. O que nós queremos? Nós queremos acabar com a corrupção. E para isso nós estamos tomando todas as medidas. A presidenta Dilma, inclusive, respondeu a isso, apresentou as propostas tanto da autonomia do Ministério Público, da Polícia Federal, que teve seu reforço já posto agora, de colocar os corruptores agora, que isso é uma novidade, da criminalização do próprio Caixa 2. Então todos esses temas nós queremos ir avante. Mas mais do que isso, nós precisamos fazer a reforma política. E esta é a grande oportunidade para nós dialogarmos de forma pedagógica com a população brasileira, com a população gaúcha. Hoje, os financiamentos para eleger um Congresso dos Deputados, ele passa, e eleger os executivos, ele passa pela participação empresarial. Vocês acham que o empresário colocaria 40 milhões, 50 milhões de graça numa campanha para eleger deputados? Não. Então, o PT há sempre, há muito tempo, toda a sua história tem lutado, e esse é exatamente o centro da nossa reforma política, para acabar com o financiamento empresarial de campanha. E essa é a grande oportunidade que nós temos nesse momento. Só que não é isso que está posto na reforma, Jurimir e Thalini. Infelizmente, a nossa proposta de aprovação na Câmara dos Deputados, ela pode ser pior, é constitucionalizar exatamente, colocar na Constituição a participação empresarial. E o distritão, que é pior ainda, que não vai respeitar a democracia, a parte proporcional à sociedade. Então nós queremos levar adiante esse tema. Terceiro aspecto, o governo está tomando todas as medidas para que a gente possa continuar com os programas que ajudaram esse país a gerar emprego. O Brasil é um dos países, e esse é o período que tem o menor desemprego. Quando o Lula assumiu, eram mais de 10% de desempregados. Nós agora estávamos nesse período em torno de 5%, encerramos o ano, agora nesse período onde precisam ser feitas algumas medidas para que a gente possa retomar o crescimento, retomar todas as iniciativas do PAC, das obras. Agora em Rio Grande até já teve notícias, que até eu escutei isso hoje de manhã, né, de retomada de empregos, que é importante que a gente possa retomar as atividades. Nós temos agora finalmente o orçamento aprovado. Nós estamos desde dezembro lutando para aprovar o orçamento, agora ele foi aprovado, para que a gente possa dar continuidade aos programas de educação do FIES, ao programa do Minha Casa Minha Vida, ao programa do Plano Safra, que nós estamos debatendo agora para continuar investimentos produtivos. Então esses temas e esse debate real que nós queremos continuar fazendo com a população brasileira. E essa é a decisão da presidenta Dilma, do nosso partido, e do ponto de vista de todos os temas que precisam ser apurados, eles serão apurados. Doa para quem doer. Chega de alguém dos nossos, precisa ser afastado, nós vamos trabalhar para isso. Essa é, inclusive, a minha tese, que a gente proceda nesse período, e essa é a regulamentação nossa, que a gente tenha o afastamento das pessoas, para que eles possam fazer a sua defesa, e com isso nós continuarmos a tranquilidade no sentido do enfrentamento dos grandes temas. Agora eu quero também que a gente possa ter o mesmo tratamento no tema de Furnas, no cartel de São Paulo, agora que o Ministério Público aceitou a denúncia do cartel que teve em São Paulo, que até agora esse assunto não fazia parte da história brasileira, né? Lá não podia se apurar, só podia se apurar contra o PT. Esta raivosidade, essa coisa visionária de só atacar um partido, não reconhecer a história do Brasil, não querer apurar. Quando é contra o PT, eu posso apurar. Quando vem dinheiro para outro partido, é um dinheiro santo. Quando é contra o PT, aí é criminoso. Quer dizer, essa postura nós não podemos ter. Por isso, nós queremos exatamente fazer esse diálogo com muita sinceridade para que a gente possa levar adiante aquilo que o país precisa, que é renda, que é emprego, que é democracia, contra o golpe,
contra o golpe, porque chega de movimentos de ditadura militar que massacravam, que matavam, que torturavam, que exilavam e que impediam que as pessoas pudessem se manifestar e muito mais, impediam que as pessoas pudessem ter direitos de renda, qualidade de vida, deputado educação e saúde. Deputado Onix Lorenzoni. Bom, primeiro, qual foi o argumento central aqui? As manifestações do dia 15 era a elite burguesa branca. Para aí, quem é que está dividindo o Brasil há 12 anos? É quem está nos governando. Jogando branco contra negros, jogando gays contra evangélicos, jogando produtores rurais contra colonos. É isso. Quem é que vem dividindo o Brasil há 12 anos em pedaços? Esse é um país mestiço, misturado. Eu sou filho de imigrante, descendente de imigrante italiano, 3ª geração no Brasil. Tenho sangue índio e negro correndo nessa veia e tenho muito orgulho disso. Agora, esse é o Brasil. Quem é que vem querendo dividir o Brasil? Esse processo que o PT trouxe para o país de aparelhar todos os órgãos de governo, converse com os servidores federais. Nós estamos virados para a parede em tudo quanto é repartição. Se é do partido, se é da companheirada, tem cargo, tem posição e tem dinheiro. Lá na Petrobras foi assim. Parasitaram a Petrobras. A Petrobras vale hoje 1/4 do que valia há 4 anos atrás, governo Dilma. Valeu 400 bilhões de dólares, vale 100 a pau e corda. A Petrobras paga o dinheiro mais caro do mundo porque perdeu credibilidade. O que nós estamos vendo na rua, por mais que faça malabarismos vocais ou malabarismo com as palavras. O problema está no Pedro Alves Cabral, está no Fernando Henrique, está não sei aonde. Pai, vamos explicar o que está acontecendo. As pessoas na rua não têm segurança. A Dilma se elegeu dizendo que ia baixar a conta de luz. Esse mês vem 40% de aumento na conta de luz. A Dilma se elegeu dizendo que o juro ia baixar. O juro subiu. A inflação cresceu. O desemprego está batendo na porta. Não pagou as universidades, não está pagando a bolsa do FIES, o Pronatec está se arrastando. E aí? E o Minha Casa virou o quê? Minha Casa é minha dívida. Minha Casa é minha fraude. O programa está recheado de fraudes. Por que o PT tem essa atração, essa volúpia pela fraude, essa volúpia pela corrupção? Como se explica isso? Porque nunca as pessoas usaram princípios de afastar quem provocava isso. Tem gente boa dentro do PT, Jurimir. O Elvino já me ouviu dizer isso várias vezes. Tem pessoas boas dentro do PT. Agora, qual é o problema? É o petismo. O petismo é um mal. O petismo, como todos os ismos, é um mal. Porque é um mal que assaca contra a sociedade brasileira, que é misturada, eles querem dividir, assalta os cofres públicos, do governo federal ao DENIT, ou alguém aqui já esqueceu da Delta, lá do Cachoeira que ele citou aqui. A Delta era uma empresinha de 5ª categoria, e uma empresinha que quando chegou um determinado momento, em 2011, 2012, ela tinha mais contrato que o Odebrecht, que a Queiroz Galvão, que a OAS, que a Andrade Gutierrez, que as 7 irmãos somadas no DENIT. E por que era isso? Porque eles bancavam essa turminha que está aí. E por que a Dilma afastou 5 ministros em 2011? Eu volto a isso. Ela mesma. Estou fazendo uma faxina ética. É a gerentona do Brasil. Ela não compactua com a corrupção. Ela está indo contra os interesses do partido e dos partidos. Pois muito bem, durou 2 anos. Porque quando ela foi armar a eleição dela, ela trouxe todo mundo de volta. Todo mundo para dentro de casa. E estão lá. Roubando. Quando o Paulo Roberto Costa, no acarreamento, com o Nestor Severo, disse, não, vocês ganharam dinheiro lá na venda da compra da Passadina, daquela refinaria lá nos Estados Unidos. E ele disse, o que está fazendo na Petrobras é feito nas obras da Eletrobras, nas obras da Copa, nas obras do DENIT, nas obras dos portos, nas obras dos aeroportos. Então, qual é o problema? Se no passado a corrupção é óbvio.
Eu sou luterano cristão, acredito em Deus. Ele morreu pregado na cruz, pago por 30 dinheiros. A corrupção acompanha o homem. Agora, o que diferencia os governos? Os que organizam e sistematizam a corrupção e os que enfrentam a corrupção. Vim aqui me dizer que a Dilma faz proposta requentada, pelo amor de Deus, respeito com o cidadão brasileiro. E não apenas com os eleitores do PT, com todos os cidadãos e cidadãs desse país. Obrigado, deputado Lorenzoni, obrigado, deputado Elvino Bongás, mas estouramos o tempo.